Perdão. Para tomar o remédio. Ils disent la préfecture de Vienne vous accueille du lundi au vendredi de 8h45 à midi. Bom dia a todos, ou boa tarde, de acordo com o fuso horário onde vocês estejam. Mais uma vez, uma nova sessão aqui do ITC, em parceria com o governo brasileiro. Estamos vendo aqui a nossa quarta sessão. Fizemos 2 sessões no ano passado, em outubro, apresentando as ferramentas de inteligência comercial do ITC. E hoje entramos na segunda sessão de 2025, fizemos uma ontem com outros colegas em outras partes do mundo, e hoje entramos na nossa segunda sessão. Então, é um prazer muito grande recebê-los aqui. Eu vou primeiramente me apresentar. Meu nome é Cíntia Cardoso, eu trabalho aqui no ITC, no Centro de Comércio Internacional. Eu trabalho na SME Trade Academy, que é o departamento do ITC dedicado a formações, treinamentos online. Aqui comigo está minha colega Amanda Silvestre. Por favor, Amanda. Olá, boa tarde, bom dia. Meu nome é Amanda Silvestre. Eu sou consultora de sustentabilidade aqui no ITC e vou apresentar a ferramenta StandardMap para vocês. Então, espero que o som esteja bom. Peço aos colegas que, por favor, fechem os microfones durante a nossa apresentação. A dinâmica é clássica, né, de webinars. Quem quiser perguntas, levanta a mão. E temos aqui o Rafael. Muito obrigada, Rafael, por estar conosco de hoje de manhã. Por favor, passe você algumas palavras para o nosso grupo de hoje. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Amanda. Meu nome é Rafael Mafra. Eu sou adido agrícola aqui na missão do Brasil junto à OMC, comandada pelo nosso embaixador Guilherme Patriota. Então, queria primeiramente agradecer a você, Cíntia, a você, Amanda, pela disponibilidade sempre muito calorosa, pela parceria. Ontem foi um sucesso, ano passado foi um sucesso. Tenho certeza que hoje vai ser muito útil também para todo mundo. Então, agradecer também a presença aí de todos, o pessoal do Brasil que acordou cedo, o pessoal que está espalhado pelo mundo. Agradecer os colegas do Ministério da Agricultura e os colegas do Ministério das Relações Exteriores que estão aí presentes. Espero que seja muito interessante e útil para todo mundo. Obrigado. Obrigada, Rafael. Bom, hoje nós vamos abordar 3 ferramentas, já vou entrar nos detalhes. É claro que é uma apresentação, né? Então, quem já tem mais intimidade com o TradeMap, com as ferramentas, vai poder, talvez, refrescar os conhecimentos. Quem não conhece, acho que o objetivo é que estimule a curiosidade para que vocês possam usar as ferramentas com mais frequência. Então, agora eu vou partilhar aqui a minha apresentação com vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Espero que sim, um pouquinho. Pronto, perfeito. Bom, eu trabalho aqui, como na introdução breve, aqui em Genebra. Nós somos do Centro de Comércio Internacional, a International Trade Center. O International Trade Center é uma agência conjunta das Nações Unidas e da OMC. O ITC foi fundado há 60 anos. Ano passado, nós festejamos os nossos 60 anos. E tivemos muito prazer em contar com o Brasil, que tem sido realmente sempre um trabalho do ITC, desde a sua fundação, já que o Brasil foi temos uma história que depois, se o Rafael quiser partilhar com a gente, o Brasil ativamente participou na criação dessa agência, e a nossa agência tem como prioridade, como missão, fomentar e estimular o comércio internacional dos países em desenvolvimento por meio da atuação das pequenas e médias empresas, nanoempresas, microempresas. Então, nosso objetivo é realmente fazer com que esses empreendedores possam participar de forma igualitária, de forma sustentável no comércio internacional, né? E para isso, nós temos um kit de ferramentas para apoiar a essas pessoas. E aqui, lembrando, né, que o Brasil e o ITC têm esse histórico de parceria, de boas relações, desde a fundação,
do ITC. E ano passado o Brasil, né, ocupou a presidência temporária do G20, houve uma série de eventos e o ITC esteve ativamente participando desses eventos com o lançamento de diferentes plataformas, como, por exemplo, o SheTrades Brasil Hub. SheTrades é o departamento aqui do ITC que ajuda no fomento do comércio internacional de mulheres. Temos outras iniciativas e também, por exemplo, o Global Trade Help Desk, que é uma ferramenta que eu vou apresentar daqui a pouco, que tem uma tradução em português, atuamos em webinars, workshops, temos uma grande parceria com a Apex. Juntamente com a Apex também nós lançamos há 2 anos o IPING, a versão, né, em português do IPING, que serve tanto para o Brasil como para outros países falantes de língua portuguesa. Lembrando que o IPING é uma ferramenta tripartite, né, entre o ITC, a ONU e a OMC. O ITC, como eu falei, atuando, né, junto às diferentes empresas nos países em desenvolvimento, tem uma missão muito importante que é de dar mais transparência aos dados de comércio internacional e fazer com que pessoas que tenham níveis diferentes de conhecimento de mercado internacional possam interagir, possam obter dados de forma clara, de forma transparente. Então, para isso, o ITC, ao longo dos anos, desenvolveu e continua desenvolvendo várias ferramentas de vulgarização, digamos assim, do comércio internacional, e essas ferramentas são tão úteis para pessoas que realmente são experts de comércio internacional, mas também elas têm utilidade para outros grupos, né? Por exemplo, jornalistas são um grupo também que usam bastante a nossa ferramenta, pequenas empresas, grandes empresas, consultorias. Então, as diferentes ferramentas que nós temos aqui no ITC são consideradas como fontes confiáveis de informação e o grau, né, de conhecimento pode ser adaptado à necessidade de diferentes perfis de usuários. Essas ferramentas de análise do ITC elas têm uso gratuito para quem está baseado em países de desenvolvimento, uso gratuito também para missões diplomáticas, membros de governo de países de desenvolvimento, onde quer que eles estejam situados no globo. As ferramentas também são de uso gratuito para países da União Europeia, graças a uma parceria com a União Europeia até novembro de 2028, e para os demais países, essas ferramentas têm um custo, uma anuidade, e essa anuidade ajuda justamente a proporcionar outras ações e outras ferramentas de desenvolvimento. A nossa agenda do dia hoje vai ser um pouquinho mais enxuta. Ano passado, a gente fez uma formação que teve mais ou menos o mesmo período de tempo, onde a gente apresentou 5 ferramentas. Foi uma grande maratona intelectual com os nossos colegas. O resultado foi muito positivo, mas hoje a gente resolveu dar o foco realmente nessas 3 ferramentas, né, o Trade Map, o Global Trade Help Desk e o Standards Map, que são ferramentas que são, de certa forma, complementares e vocês podem usá-las para diferentes etapas da análise comercial, análise de exportação que vocês pretendem fazer. Então, vamos começar hoje com o Trade Map. Para quem não criou uma conta ainda, não tem problema, vocês vão poder acompanhar aqui as nossas ferramentas e depois a gente vai, ao longo do tempo, do longo do nosso desenvolvimento aqui da nossa conversa, a gente vai conseguir acompanhar melhor. Bom, o Trade Map, quais são os principais pontos que a gente pode destacar? Primeira coisa, o Trade Map foi criado em 2001, foi criado nos anos 90 ali, e a nossa série histórica começa a partir de 2001, com informações de mais de 220 países e territórios. Um outro ponto importante do Trade Map diz respeito à cobertura, não é? Existem, claro, outras plataformas de comércio internacional com dados, a própria Nações Unidas tem, né, o UN Comtrade, mas a particularidade do Trade Map é que nós usamos também dados espelhos para países que não fornecem estatísticas oficiais. Nós sabemos que vários países, por questões de guerra, por questões, às vezes, de orçamento, não conseguem fornecer de forma contínua os dados de comércio internacional. E para que a avaliação, né, não seja prejudicada, nós usamos essa ferramenta, que são os dados espelho. Em relação à cobertura de produtos, são mais de 5.300 produtos do sistema harmonizado, e que vão até 6 dígitos, mas também temos a cobertura dos produtos que estão nas linhas nacionais tarifárias. As fontes são as autoridades nacionais, né, com quais nós temos ótimas relações, então a gente faz essa compilação das autoridades nacionais, mas também usamos dados da UN Comtrade, que é, como eu citei anteriormente, é a base de dados de comércio internacional da ONU.
Qual é, assim, a principal utilidade que nós podemos dar para o Trade Map? Então, o Trade Map serve, de forma geral, para selecionar os melhores mercados e ajuda a fazer essa análise embasada comercial. Então, primeiramente, a gente pode usar o Trade Map para identificar o código correto do seu produto. Então, para pessoas, por exemplo, que não saibam qual é o código correto do que produto que elas querem exportar, então o Trade Map pode ajudar a guiar as pessoas para encontrar o código correto. O Trade Map também tem uma função que pode ajudar a analisar a demanda do seu produto, então a gente pode acompanhar a taxa de crescimento do mercado, a dinâmica do mercado, a participação, a fatia de mercado que um determinado país, um determinado produto possui. E também, claro, que é muito importante, né, fazer análise de benchmark, ver quais são os mercados prioritários, a gente vê como estão se comportando diferentes competidores. Então, para isso, o Trade Map é bastante completo. Como o nosso tempo hoje é um pouquinho curto, depois eu vou me focar mais ou menos em 3 funções básicas do Trade Map que vão ajudar vocês já a guiar o trabalho de vocês cotidianamente. Antes de entrar mais ou menos na demonstração ao vivo do Trade Map, eu queria primeiro falar quais são os dados, com que frequência, que essa é uma pergunta que a gente recebe bastante, com que frequência os dados são atualizados. Então, primeiramente, nós temos os dados diretos, né, que são informados a nós por meio do UN Comtrade, ou o ITC, que ativamente vai buscar os dados de diferentes países, e também temos os dados espelho, que são reconstruídos pela nossa equipe de analistas aqui do ITC. A frequência com qual a gente consegue atualizar esses dados varia, obviamente, em função da disponibilidade deles, né? Os dados anuais, então, a gente vai atualizando assim que a gente recebe ao longo do ano, mesma coisa para os dados trimestrais. Os indicadores são 4 vezes ao ano, como vocês podem ver aí nas datas, serviços também, e tarifa 3 vezes ao ano. Em relação aos dados de 2024, esses dados ainda não foram atualizados, estamos no processo, né, de compilação, então, mais ou menos, estimamos que em meados de maio, final de junho, teremos os dados fechados anuais para 2024. A política da Casa é publicar os dados anuais, uma vez que temos pelo menos 90% do mercado mundial coberto. Então, a nossa expectativa, em geral, é o que acontece todo ano, que a gente tem esses dados por volta de abril, o tempo necessário para fazer os cálculos. Então, meados de maio, final de maio, a gente vai ter os dados fechados para 2024. Os dados mensais a gente tenta atualizar, né, de acordo com o nosso fluxo de recebimento de informações, mas, de forma geral, isso acontece 3 semanas após o recebimento dos dados, eles já ficam disponíveis na nossa base. Bom, uma coisa importante aqui, antes da gente entrar ali na análise ao vivo do Trade Map, é prestar atenção às cores. As cores que a gente vai ver nas tabelas do Trade Map, elas não são colocadas assim de forma gratuita. Cada cor tem uma função na análise. Então, por exemplo, essa cor arroxeada indica que são os dados mundiais agregados, né? Para países que não reportam e não reportam. Então, são os dados mundiais agregados. Essa cor assim alaranjada, um pouco amarela, ela indica que são dados espelho. Então, quando vocês virem esse tom, vocês já vão poder ver que se trata de dados espelho. A cor vermelha indica, né, saldo negativo para um produto. Esse tom verde um pouquinho mais claro significa que são quantidades que foram estimadas e calculadas pela a divisão de estatística da ONU. E esse tom de verde um pouco mais escuro são dados que foram calculados, estimados pela nossa equipe aqui do ITC. Como eu falei, hoje a gente vai abordar 3 funções principais do Trade Map. Então, a primeira a gente vai ver os dados, né, o fluxo comercial, e a gente vai ver uma outra função que é interessante, que são os Trade Indicators. Os Trade Indicators têm uma função que vocês podem colocar de acordo com a necessidade da pesquisa de vocês. Os Trade Indicators são calculados por períodos quinquenais, então vocês vão ter nesse período de 5 anos, que dá para você ter uma análise assim, de uma dinâmica de mercado um pouco mais aprofundada, né? Mas também é possível fazer análises ano a ano. Os Trade Indicators serão atualizados, né, para 2024, quando os dados entrarem. Então, agora a gente vai ver esse período quinquenal até 2023,
E aqui nessas diferentes caixinhas vocês podem colocar os dados que interessam na pesquisa de vocês. Então, se vocês quiserem, esse aqui são os dados que já estão... São os dados que eu mais uso, então esses são os dados que eu utilizo habitualmente, mas para quem quiser, vocês podem diminuir ou aumentar em função da necessidade de cada um. Então, como a gente pode utilizar os trade indicators, né? Os indicadores de mercado, de comércio, a gente pode usar tanto para ver tamanhos de mercado, então a gente vai ter essa série de indicadores que podem nos dar essas indicações. Para analisar crescimento e dinâmica de mercado, então vamos ver taxa de crescimento, tanto em valores quanto em quantidades. Podemos ver outros indicadores de performance para ver como as exportações e importações estão se comportando. Então, o ranking de parceiros, de países parceiros, o total do crescimento do fluxo de transação em termos de valor. E também temos outros indicadores que podem, claro, aprofundar a análise comercial, que se diz, por exemplo, a distância entre o parceiro e o seu destino exportador, a concentração do número de fornecedores, tarifas médias, etc. Então, de acordo com a necessidade que vocês tenham de fazer uma análise comercial, vocês podem modular o uso desses filtros. Então, agora, a gente vai ver aqui o Trade Map em ação. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Sim, não? Tá, um momentinho, então, que eu vou voltar aqui. E a gente vai ver a plataforma. Então, como eu tinha falado para vocês, para a gente conseguir entrar no Trade Map, vocês têm que criar a conta. E depois vocês têm acesso imediato. No final da apresentação, vocês vão ter os e-mails que vocês podem entrar em contato conosco, e por meio desses e-mails a gente pode auxiliá-los, enfim, a fazer uma busca mais efetiva, se vocês tiverem outras dúvidas, porque hoje a apresentação é um pouco mais rápida, assim, mais realmente introdutória, então eu convido a vocês, caso vocês tenham mais dúvidas, a entrarem em contato com a gente posteriormente também, para além das questões que a gente vai ter no final. Bom, aqui o Trade Map, então vamos chegar aqui numa página, digamos assim, em branco, essa é a homepage do Trade Map. E aqui, a partir daqui, a gente pode fazer nossas pesquisas. Primeiramente, aqui vocês têm a lista de produtos, então vocês podem fazer, nesse primeiro exercício a gente vai ver todos os produtos, e aqui vocês escolhem o país de interesse, então se vocês souberem o nome, ou vocês podem colocar só a primeira letra, e depois ele vai fazer uma sugestão de países. E aqui nós temos as diferentes funções que a gente pode pesquisar. Então, aqui no caso do Brasil, para todos os produtos, se a gente for aqui na série anual, aqui a gente colocou como critério importação. Então, aqui nós vamos ver os principais países de quem o Brasil importou. Então, aqui, se a gente colocar por meio... Sim, tem uma pergunta do Rodrigo. Pode falar, Rodrigo. Bom dia, peço desculpa Bom dia. Está desligado, eu estou com um probleminha técnico. Né? Não tem problema. Bom, só uma pergunta. A minha conta é antiga e eu Sim. não consigo, quando eu entro na seleção de produtos, eu tenho uma limitação de produtos que eu posso checar. Eu não sei se é pela categoria da minha conta. Pode enfim. ser, dependendo se você mudou de país nesse tempo, às vezes tem uma limitação por causa do IP de onde você está se conectando. Eu peço para depois você colocar o seu e-mail direitinho no chat, e depois, durante a apresentação da Amanda, eu vou dar uma verificada no status da sua conta. Tá só bom? e-mail? Somente Isso, só o e-mail. O e-mail que você querido. usou para se cadastrar. E aí depois, daqui a pouquinho, eu dou uma olhada. Perfeito, obrigada. Perfeito. Obrigado. Então, exatamente, essa questão do Leandro é importante porque, realmente, o status que você tem vai poder fazer com que você veja mais ou menos dados no Trade Map. De forma geral, para todos, o Trade Map, independentemente de onde você esteja, o Trade Map vai fazer com que você possa pesquisar dados até 2 dígitos. Para além disso, é preciso realmente ou ser um assinante pago ou estar naqueles critérios que eu citei no começo da apresentação. Então, eu vou poder checar isso em breve. Então, aqui, como eu tinha falado, quando a gente entra na tela inicial, a gente pode ver tanto por critério de importação. Então, aqui a gente vai ver a lista de mercados de quem o Brasil importa. E também a gente
fazendo aqui uma alteração aqui, a gente pode ver a lista de principais produtos importados pelo Brasil, né? Aqui, como eu falei, a gente está trabalhando com 2 dígitos, que é o código, que é o filtro que é acessível a todos, mas se vocês clicarem nesse pequeno maisinho aqui do lado, vocês vão poder ver expandindo a hierarquia, e aí vocês vão poder fazer uma pesquisa com um pouco mais de granularidade, né? Então, vocês podem começar de 2 dígitos, se isso interessar. Se vocês precisarem de mais detalhes, vocês podem ir aqui clicando mais, e aí ele vai aumentando a granularidade dos produtos, e aí você vai ter uma coisa mais, em vez de ser só minérios, vocês vão poder realmente entrar ali no detalhe do produto que vocês querem. A gente trocando de critério, então a gente passando para exportação. Aí a gente pode fazer o mesmo exercício, a gente pode colocar aqui por país, e aí, mais uma vez, a gente vai ver quais são os principais, para quem o Brasil mais exporta. Então, a gente vai ver aqui a lista, o ranking, como eu falei, aqui vai até 2023, daqui a alguns meses a gente vai ver o ranking total. Aqui é possível vocês expandirem aqui o número de colunas, então, se vocês quiserem fazer uma série histórica mais longa, clicando aqui, vocês vão ver um período maior. Lembrando que a nossa série começa em 2001. Para quem quiser ver, além disso, vai ter que realmente fazer uso do UN Comtrade. Então, essa aqui vocês podem irem manipulando em função das suas necessidades. Então, aqui temos as séries anuais, que é que eu estou mostrando, as séries trimestrais e as séries mensais. Agora, eu quero fazer uma outra demonstração para vocês. Por exemplo, se a gente quiser escolher, vamos ver, um parceiro para o Brasil. Então, primeiro vamos colocar aqui, deixar todos os produtos para ver. Vamos colocar um outro parceiro aqui, vamos botar a Suíça, que é aqui onde nós estamos. E aí aqui a gente vai poder ver, de novo, os detalhes de toda a transação comercial entre o Brasil e a Suíça. Então, aqui, mais uma vez, vocês podem, abrindo aqui esses maisinhos, se vocês quiserem ver o detalhe, né, do tipo de produto, e fazerem uma exploração mais profunda. Aqui a mesma coisa, vocês podem escolher a granularidade da pesquisa de vocês, que vai de 2 dígitos até os produtos em linha tarifária nacional. E aqui, no caso de séries anuais, a gente não tem quantidades, tem apenas valores. Se a gente quiser, por exemplo, trocar para séries trimestrais, e aí vocês quiserem fazer, vai continuar tendo apenas valores quando for bilateral. E por que isso acontece? Porque é uma forma mais dinâmica de reportar os dados, porque às vezes nem todos os países conseguem reportar os dados de forma em quantidade, usando o mesmo tipo de parâmetro. Então, para facilitar isso e para evitar também mais complicações na hora da análise, a gente deixa aqui em termos de valores. E agora eu queria mostrar para vocês rapidamente aqui nossa segunda função, que é bastante utilizada, que é o Trade Indicators, mas antes disso eu queria só mostrar para vocês essa pequena página que, quando a gente coloca já o indicador Brasil e todos os produtos, a gente já tem a possibilidade de ver esses pequenos gráficos aqui, que já dão uma indicação visual da análise comercial, né? Também lembrando que o Trade Map é uma ferramenta que a gente está trabalhando na atualização dele. A gente ainda não tem uma data fechada para quando essa atualização, o novo Trade Map, estará disponível, mas a gente acredita que aí dentro de alguns meses, talvez no ano que vem. Nesse momento, nós estamos compilando sugestões, feedbacks de usuários, então alguns usuários já receberam acesso à nossa pesquisa, mas caso vocês tenham sugestões, por favor, não hesitem em mandar um e-mail para a gente, porque sugestões são sempre bem-vindas. A gente quer aprimorar essa ferramenta, que realmente é uma das ferramentas mais usadas do ITC desde a sua criação. Então, aqui, outra função que eu queria mostrar para vocês são, como eu falei, dos Trade Indicators, que é também bastante interessante. Como eu tinha mostrado, por exemplo, aqui, quando a gente vê em termos de exportação, aqui, assim que você colocando apenas como critério Brasil e parceiros, falei todos, né, os parceiros mundiais, todos os países do mundo, a gente já consegue ver qual é a situação do Brasil no comércio internacional, no que tange exportações. Então, a gente vai ver aqui que o Brasil tem uma fatia de 1,4% das exportações mundiais, que o Brasil ocupa a 24ª posição no ranking mundial dos países exportadores, e tem até um cálculo em relação à distância.
Aqui nós colocamos usando como critério a ISIS. Se a gente colocar como critério produtos, a gente vai ver aqui também essa comparação, né, olhando todos os produtos e olhando quais são os principais produtos exportados, a gente vai ver a taxa de crescimento anual ou a taxa de crescimento para esse período que a gente colocou, que é o período quinquenal. Então, dependendo da sua necessidade de avaliação, por exemplo, se quiserem ver tendências de mais curto prazo, talvez apenas a análise de um ano a ano seja suficiente. Se quiser ver uma tendência de mais longo prazo, esse pacote de 5 anos oferece uma tendência de análise um pouco maior. E aí a gente vai ver, por exemplo, que se a gente olhar no caso aqui de exportação de produtos minerais, a gente vai ver que ano a ano teve uma queda de 3%. Mas no pacote aqui de 5 anos, houve inclusive um crescimento, até expressivo. Então, dependendo do tipo de análise que vocês precisarem fazer, vocês podem modular o Trade Map. E agora, a terceira e última função que eu queria rapidamente mostrar para vocês diz a respeito a companhias. Então, por exemplo, aqui eu quero apenas mostrar um dado que eu estava vendo o Trade Map hoje de manhã e achei curioso para ver quais são os principais produtos que o Brasil exporta para a Suíça. E não era cacau, não era nada do que eu tinha imaginado, eu não tinha visto, fazia um tempinho que eu não analisava essa questão bilateral, Brasil e Suíça, e a gente vai ver que o produto que o Brasil mais exporta para a Suíça diz respeito ao que é a cultura de pérolas, pedras semi-preciosas, ouro, enfim, a indústria para joalheria. Claro que faz sentido, mas é interessante a gente observar isso. E aí, se a gente quiser saber, por exemplo, quais são as empresas suíças que importam produtos brasileiros. Então, essa é a pequena limitação que nós temos nos dados de empresas do Trade Map, que a gente não pode fazer pesquisas bilaterais assim. Então, por exemplo, se a gente botar aqui Brasil e Suíça e quiser apertar o botão Companies, você vai ver que o botão não está habilitado. Isso não é porque você não tem acesso, é porque esse tipo de pesquisa bilateral não pode ser feita, e isso é uma questão das empresas, né? As empresas com as quais que estão aqui no nosso Trade Map, a maioria são dados fornecidos por outras empresas parceiras, que é a Compass International e a Dun & Bradstreet, que são empresas que fazem essa compilação de dados de empresas, e esses dados são dados de forma voluntária. Então, tem empresas que têm um interesse em oferecer mais dados, outras menos, preferem manter o segredo comercial. Então, por isso, não é impossível fazer pesquisas bilaterais. Mas isso não significa que você vai ficar sem nenhuma informação. Então, por exemplo, se você quiser saber quais são as empresas que importam joias na Suíça, então você vai colocar aqui o código das joias, vamos botar aqui Pearls, a gente pode procurar assim. Pearl ou Gold, por exemplo. Pronto. Pode colocar aqui Gold, por exemplo. E aí você vai ver o país, Switzerland, e aí você vai ver a lista de companhias. Então, aqui pensando um pouquinho, então, quando você for olhar a lista de companhias, você vai ter que fazer o raciocínio inverso. Você não vai colocar as empresas brasileiras que exportam para a Suíça e ter a lista, você pode fazer uma lista ou de empresas exportadoras brasileiras de um determinado produto, ou de empresas importadoras, por exemplo, nesse caso, da Suíça, para um determinado produto. Então, por exemplo, se a gente quiser ver outros produtos aqui, produtos de prata, por exemplo. E aí vocês vão clicar aqui, e vai aparecer, então, as informações sobre a empresa. Então, aqui, os dados que elas quiseram compartilhar conosco são o endereço da empresa, né, o site, a pessoa com quem a gente pode falar, de contato e o número de telefone. Algumas empresas oferecem mais informações, como o número de empregados, mas essas, sim, são as informações básicas que a gente tem. Diferentemente de outros módulos do Trade Map, que a gente pode baixar em forma de Excel ou Word, no caso dos dados de companhia,
justamente pela questão de dados confidenciais, a gente não pode baixar os dados em forma de PDF de nenhuma forma. Então, fica uma coisa assim, um pouco mais manual, mas ajuda já bastante a ter uma informação mais precisa quem são as empresas que atuam nessa área. E lembrando que, no caso, também, quando for precisar fazer uma pesquisa por empresa, a gente tem que colocar o país, né, e o produto. São os critérios mínimos para poderem atuar. Com esse terceiro módulo aqui, a gente vai encerrar a nossa apresentação rápida do Trade Map. No final, a gente vai poder fazer uns 3 exercícios juntos para a gente ver assim em ação como funciona, mas depois a gente pode, claro, continuar trocando ideias, trocando mensagens para tirar dúvidas. E agora eu vou passar para a segunda ferramenta, que é uma das ferramentas mais novas que nós temos aqui, que é o Global Trade Help Desk. E essa é uma ferramenta que está que foi traduzida em português. O Global Trade Help Desk, a página de entrada é essa aqui. Eu vou partilhar com vocês até o final da semana a apresentação, então onde vocês vão ter as informações mais detalhadas sobre o Trade Map, sobre o Global Trade Help Desk também, e também vamos partilhar links úteis em inglês ou espanhol, né, com os vídeos que podem ajudar, tutoriais para ajudar na pesquisa. Então, quanto mais dúvidas vocês tiverem, mais vocês vão poder usar os vídeos, mas também podem contar com o nosso apoio. Então, para a gente entrar aqui, a primeira coisa, vou me conectar no Global Trade Help Desk. Bom, já sou conhecida aqui. E aqui o Global Trade Help Desk, quando ele foi criado há 2, 3 anos, a ideia dele principal era de ser um ponto, assim, one-stop shop, como eles disseram. Ou seja, um lugar onde você vai entrar e já vai encontrar rapidamente uma primeira... as informações assim essenciais para a sua pesquisa. Isso é útil, claro, para pessoas que têm menos intimidade com o comércio internacional, então pequenas empresas ou empresas também que às vezes não têm um departamento dedicado ao comércio internacional, mas que querem ao mesmo tempo saberem mais sobre o assunto. Então ele ajuda, mas também ajuda em pessoas que têm mais experiência com o comércio internacional, mas que querem acessar as informações de forma rápida. Então, no Global Trade Help Desk, aqui na demonstração rápida que eu vou fazer para vocês, então, primeiramente, aqui a gente tem que escolher qual é o país exportador. No caso, aqui em inglês, vou botar em português. Vamos lá. Então, vamos escolher aqui o Brasil como país principal. O produto, nós vamos colocar aqui o café. Então, no caso, eu já sabia, fiz meu dever de casa, então já sabia qual era o código a usar, mas caso a pessoa também não saiba de cor qual é o código do sistema harmonizado, ela pode ir digitando as primeiras palavras, café, e a ferramenta vai sugerir quais são os tipos de produtos adequados. E aqui vamos escolher um mercado, vou escolher aqui a Suíça. Aqui. A Suíça. Muito bem. Então, aqui a gente colocou Brasil exportando café para a Suíça. E aí, a gente vai aqui no IR, e aí a ferramenta já vai nos oferecer uma primeira informação, que é uma informação crucial. Será que esse mercado, exportar café para a Suíça, é atraente? Será que realmente é um mercado atraente para exportadores de café? Então, a primeira informação que a gente vai ter aqui é como é o mercado suíço para café. Então, aqui a gente vai ter um dado sobre importações globais de café. A gente vê que a Suíça realmente é um importador que tem peso no mercado internacional. Vê que a Suíça é o 6º maior importador de café no mundo. Então, com isso, a gente já pode ter uma informação boa. Café é um produto que tem boa aceitação na Suíça, já é uma primeira etapa. Aqui a gente vê como tem sido a dinâmica do mercado, né? A perspectiva do mercado vindo sob os olhos do Brasil. Então, vê que realmente a taxa de importação de café tem crescido, e aqui tem uma coisa muito importante, que é um dado que vem de uma outra ferramenta, que a gente explorou uma outra vez. Não vamos poder ver hoje com detalhes, mas fica aí né, uma sugestão, talvez numa próxima vez a gente possa ver com mais detalhes, que é uma ferramenta que se chama Export Potential Map, que é de lá que vem esses dados, que aí calcula num período de tempo, né, daqui até 2029, qual é o potencial de exportação do Brasil de café para a Suíça. Então, a gente vê que tem um potencial de exportação ainda não explorado nesse valor aqui, né, que pode ser interessante para o Brasil
olhar, né, talvez com mais carinho para explorar esse tipo de café. Depois, continuando na análise, a ferramenta vai nos mostrar quais são as tarifas de importação da Suíça, que é, claro, essa outra questão crucial para quem é exportador, de saber o que vai encontrar, né, do outro lado quando vai exportar seu produto. No caso do café para a Suíça, a gente está vendo que é um mercado bastante interessante, já que as tarifas aplicadas são de 0%. Se a gente quiser saber mais informações sobre as tarifas, a gente vai clicar aqui, e aí a gente vai ter um detalhamento da tarifa, no caso aqui, a Most Favored Nation Duties é realmente de 0%, que é aplicado a todos os membros da OMC. Então, a gente vê que é um mercado interessante para o Brasil. Se a gente quiser saber mais detalhes sobre critérios tarifários da exportação desse produto para a Suíça, de qualquer outro produto, aqui vocês vão poder acessar a outra ferramenta, que é o Market Access Map, que lá a gente vai ter todos os detalhes relativos a tarifas, acordos comerciais, medidas não tarifárias. Então, quiserem mais informações mais detalhadas, a gente pode ir para lá. Se essa informação fornecida aqui pelo Global Trade Help Desk já satisfazer a pesquisa de vocês, então a gente pode continuar aqui e já é uma informação que vocês podem transmitir para esse mercado 0% de tarifa. Outras informações aqui que o Global Trade Help Desk compila são em relação às normas, requisitos de mercado, condições de mercado, quais são os critérios para pré-embarque e inspeção, mudanças regulatórias notificadas, então isso é uma coisa importante também que a gente pode ver. Então, por exemplo, quando a gente for ver requisitos de produto, a gente vai ver aqui toda uma lista de regulações que são necessárias para exportar café, no caso, né, para a Suíça, mas isso serve para vários outros produtos. Aqui é interessante, claro, porque no caso, principalmente de produtos agroalimentares, a gente vai ter toda a questão sanitária e fitossanitária, que a gente vai poder ter acesso aqui. Então, cada flechinha dessa dá mais informações. Se for necessário uma pesquisa mais aprofundada, vocês vão poder ter acesso ao documento original, onde estão especificados os critérios, os requisitos necessários para a exportação do produto. Continuando aqui no Global Trade Help Desk, a gente pode ver também a questão de nichos de mercado, por exemplo, o que eu tenho que fazer se eu quiser fazer com o meu produto orgânico, quais são os critérios. Essa aqui é a Amanda que vai entrar nesse mérito dessa questão daqui a pouco, quando falar da sua ferramenta. Então, aqui a gente já tem tipo um pequeno aperitivo do que você pode ter como informação, e depois, se precisar aprofundar, você vai para a ferramenta correspondente. Essa aqui é uma função que a gente tem atualizado mais recentemente, que diz respeito às oportunidades digitais e e-comércio. Então, isso também é importante, porque, por exemplo, se você quiser exportar um determinado produto e que você é um player importante do e-comércio, como você faz para acessar? Então, aqui vocês vão ter informações para saber quais são as plataformas de comércio que são utilizadas em determinado país, quais soluções de pagamento online que estão disponíveis. Então, aqui, claro, se você precisar desse tipo de informação, você vai encontrar ela aqui também. E um outro ponto importante aqui do Global Trade Help Desk diz função quando você for elaborar ali, essencialmente, o seu business plan, né? Se você quiser entrar em contato com as empresas, quiser encontrar fornecedores. Então, por exemplo, aqui, uma questão importante, você pode ter, para quem produtos brasileiros, vai poder ter acesso a uma lista, por exemplo, de bancos e instituições financeiras que podem oferecer crédito para exportação. Então, aqui essa informação é importante, porque vocês têm, sim, à mão, de forma já reunida, essa pesquisa feita, né? Em vez de ter que fazer a pesquisa de forma individual, aqui você já tem uma lista de instituições financeiras que podem fazer isso. Em relação ao diretório de empresas, a mesma coisa. Aqui vocês vão poder ter mais detalhes. Aqui, além do Trade Map, aqui você entra com o Connect Americas, que é uma outra plataforma que também traz dados de empresas. Então, aqui, por exemplo, se você quiser complementar a sua pesquisa, além dos dados de empresas fornecidos pelo Trade Map, aqui vocês podem ter mais dados do Connect Americas, que aí vai ampliar o espectro, né, de informação em relação a possíveis parceiros comerciais. Aqui, bom, as organizações comerciais, as associações de promoção comercial, então a mesma coisa, aqui vai trazer a lista de parceiros, né, que estão aqui. Isso é interessante, claro, para os parceiros brasileiros, mas também, por exemplo, para os importadores suíços,
eles entrando aqui, né, utilizando aqui, e a Câmara de Comércio da Suíça é um dos grandes parceiros nossos aqui do ITC, eles usam bastante nessas ferramentas, então eles vão ter também esse tipo de informação de forma bastante ágil. E caso, para além do café da Suíça, então, muito bem, você já está convencido, você já achou os parceiros comerciais, ou já viu que as tarifas são interessantes para a Suíça, viu que a Suíça é um mercado realmente dinâmico em termos de importação, viu que a Suíça, os critérios exigidos de regulação são adequados à sua produção, mas aí, de repente, talvez a pessoa queira explorar também outros comércios, outros mercados potenciais. E nesse caso, a gente vai voltar aqui com uma tree aqui de informações que é fornecida pelo Export Potential Map, que vai mostrar quais são outros parceiros, quais são outros mercados que podem ser interessantes para o café brasileiro. Então, aqui, vemos aqui os Estados Unidos, né, com grande destaque, mas também vemos Itália, Alemanha, Bélgica, Japão. Então, se vocês quiserem fazer, de novo, mais análises sobre o potencial de exportação, vocês vão na ferramenta aqui no Export Potential Map, e lá vocês podem usar a ferramenta para fazer várias análises cruzadas, mas aqui, para uma primeira análise, que é o objetivo aqui do Global Trade Help Desk, a gente já pode ver que tem uma riqueza de informações condensada aqui nessa ferramenta. Então, essa é a nossa demonstração rápida e breve do Global Trade Help Desk. Como eu falei, ao final da apresentação, a gente vai pode fazer um exercício rápido. E Rafael tem uma pergunta. Pois não, Rafael? Não, só para mencionar para o pessoal, trazendo da outra apresentação, né, do ano passado, esses gráficos do Global Trade Help Desk são muito legais, né, para colocar num estudo e tudo mais, mas se você for no Export Potential Map, ele também tem outros tipos de gráfico que apresentam de uma outra forma e que são muito interessantes também. Então, vale muito a pena fazer, e se alguém tiver interesse em explorar melhor, a gente pode disponibilizar a apresentação que a Cíntia fez ano passado e tem outras lá no YouTube que a Cíntia vai disponibilizar também para a gente no final da semana, para quem quiser conhecer essa ferramenta, que vale muito a pena. Exatamente, né? O Export Potential Map é assim uma ferramenta. Aqui o Global Trade Help Desk ele dá uma condensada, mas você usando os critérios, parâmetros aqui do Global Trade Help Desk, você acaba sendo levado ao Export Potential Map, que é realmente uma ferramenta bem útil, que permite inúmeros tipos de pesquisa. E, claro, com muito prazer, a gente vai dividir na próxima. Posso dividir de novo a apresentação com vocês. Nós temos vários tutoriais, temos inclusive até alguns tutoriais em português também, então vou dividir com vocês. Muito obrigada, Rafael, pelo lembrete e pelo convite a incitar nossos colegas a usarem essa outra ferramenta. E agora eu passo aqui a palavra para. Só queria Diga. lembrar, a Camila colocou uma pergunta aqui no chat sobre o Ah, Global tá. Trade Help Desk. Desculpa, que eu não. Sobre a atualização dos requisitos no Global Trade Help Desk. Acho que dos de Obrigada. barreira não tarifária. Sim, obrigada. Eu acabei de fechar aqui, agora estou vendo a pergunta. Obrigada. Bom, em relação à atualização, a gente usa, para o Global Trade Help Desk, a gente usa essas atualizações com base nas atualizações do Market Access Map. Então, são feitas de forma anual. Às vezes, se tem uma coisa muito urgente, como aconteceu, por exemplo, durante o período do Covid, onde várias regulações foram mudando de forma rápida, a gente tenta atualizar de forma mais célere possível, mas, de forma geral, é um ritmo anual. Bom, com isso, eu passo a palavra aqui para Amanda, que vai falar sobre agora sustentabilidade. Olá, bom dia a todos. Perdão, problema técnico aqui na nossa sala. Então, bom dia a todos, ou boa tarde. Meu nome é Amanda Silvestre e hoje eu vou apresentar uma ferramenta que nós não apresentamos da outra vez, então para alguns vai ser novidade, que se chama Standard Map. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Estão vendo?
Ok. Então, mas antes de falar sobre o que é o Standard Map em si, eu gostaria de começar apresentando o nosso programa que se chama Trade for Sustainable Development, que é o núcleo aqui do ITC, o núcleo técnico, que ajuda empresas a melhorar o seu desempenho e sustentabilidade, impulsionando tanto a eficiência quanto a competitividade internacional. As áreas de atuação do T4SD, que chamamos, primeiramente, assessoria a empresas com a metodologia desenvolvida aqui por nós para implementar iniciativas de sustentabilidade. Também apoiamos na adaptação e implementação de regulamentos de sustentabilidade, como o regulamento da União Europeia sobre o desmatamento e também sobre, por exemplo, a diretiva de devida diligência em sustentabilidade corporativa. E, além disso, nós desenvolvemos e administramos algumas plataformas, como o Standard Map e o Deforestation Free Trade Gateway. Mas hoje eu vou apresentar para vocês o Standard Map. Então, apenas algumas curiosidades e informações sobre o Standard Map. Trata-se de uma ferramenta pública global, vocês também podem acessar de forma gratuita. O objetivo é ajudar micro, pequenas e médias empresas a superar a lacuna de conhecimento, agregar valor aos seus produtos e também fazer negócios com compradores que cada vez mais exigem altos padrões de sustentabilidade. Toda a informação que vocês vão ver no perfil de cada norma, ela é revisada pelo organismo responsável antes da publicação. E algumas estatísticas, nós temos mais de 500 mil usuários de 192 países. A ferramenta cobre atualmente 19 setores, mais de 350 normas e mais de 1.650 critérios na nossa base de dados. E o que vocês podem achar no Standard Map? Nós usamos atualmente o conceito de iniciativas de sustentabilidade, então são principalmente iniciativas voluntárias de sustentabilidade, como certificação de produtos, protocolos de auditoria, diretrizes, estrutura de relatórios e etc. As normas, nós temos normas que se aplicam a diversos níveis da cadeia de produção, então normas que se aplicam à produção, processamento, à venda, outras a todos os níveis. Em termos de temática, nós temos temáticas ambientais, sociais, éticas, de qualidade e objetivos econômicos. Para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais nesse conceito de iniciativa de sustentabilidade, eu os convido a ler a tipologia lançada em parceria com a OCDE sobre o tema. Eu vou deixar aqui o link, mas também já eu mostro para vocês como ter acesso no site do Standards Map. E aqui nós começamos a explorar um pouco a ferramenta, ver as suas funcionalidades. A primeira função da plataforma é identificar uma norma, então vocês podem tanto procurar digitando o nome da norma, se vocês tiverem já alguma em mente, ou também podem explorar quais seriam as potenciais normas de interesse, normas relevantes para os seus objetivos e produtos. Então, nós temos filtros como setores, produtos, mercado de origem, destino, temas, sustentabilidade, etc. Uma vez que vocês tenham identificado a norma de interesse, vocês vão poder acessar o perfil dessa norma e lá vocês vão ter uma visão geral sobre o que se trata, os setores e produtos que são incluídos no escopo da norma, também os requisitos, como se conformar, como se adaptar a esta norma, governança e recursos. E quando se trata do critério, nós temos, primeiramente, o tempo, o prazo para se conformar com a norma. Aqui se diz respeito ao prazo para implementar cada critério. Então, vocês vão ver imediato, que é no momento da auditoria, esse critério já deve estar em prática. Temos também 1, 3, 5 anos e critérios que são recomendações. Aqui na criticidade, nós temos diferentes níveis de criticidade, né? O primeiro é o deal breaker, que é
critérios que são inegociáveis, então não tem espaço para correção, ou implementa esse critério ou não recebe a certificação. Critérios do tipo major são critérios que precisam ser corrigidos de forma prioritária. Então, é num plano especial de ação corretiva, um plano especial de melhoria, esse critério deve ser corrigido. E o minor são critérios que podem ser corrigidos no prazo normal de melhoria, antes da audição, claro. E também nós temos uma outra opção, que são critérios opcionais, que, como o próprio nome já diz, cabe à empresa decidir se pode ou quer implementar ou não. Mas isso não compromete a certificação da empresa. Aqui em explicit, de respeito ao fato de o critério, como está aqui na nossa lista, estar mencionado no texto da norma ou não, está mencionado explicitamente no texto da norma. Pode ter casos que a norma contemple esse critério, mas não o mencione de forma explícita. Então, aqui estaria não. E quando ela não contempla esse critério de forma alguma, então não vai ter nenhuma informação. Finalmente, aqui nós temos as fontes e também trechos do texto da norma. Uma outra função do Standards Map é a comparação de normas, que também é super importante. Vocês têm a primeira opção de comparar em forma de gráfico, neste caso, principalmente para temas e pilares de sustentabilidade, vocês podem comparar na forma de gráfico, ou também numa forma mais detalhada de tabela. Então, agora eu vou passar para a apresentação ao vivo. Esta foi apenas uma forma de deixar vocês já um pouco familiarizados com a plataforma, mas nada dispensa a demonstração ao vivo. Então, essa é a página inicial do Standards Map. Tem alguém com o microfone? Esta é a parte inicial do Standards Map. Aqui vocês têm o link para a tipologia que eu mencionei. E aqui nós podemos começar a explorar as funcionalidades. Era uma plataforma da Vamos ir na identificação de normas. Aqui vocês têm a lista geral, né? Vocês podem começar aqui digitando o nome da norma que vocês querem procurar, mas se vocês não souberem, quiserem explorar, vocês podem vir aqui nos nossos filtros. Então, como a Cíntia falou de café, eu não tenho esse exemplo, mas acho interessante como exemplo, então eu vou continuar com ele. Nós podemos ver aqui em temas de sustentabilidade que são um pouco mais específicos, como direitos humanos, questão de traçabilidade e etc., ou pilares que são um pouco mais gerais, então pilar ambiental, pilar social. Vou começar aqui pelo pilar ambiental, vou colocar floresta. Aqui vou colocar setor agrícola. Como produto, vou colocar o café. Mercado de origem, o Brasil. Aqui no destino é interessante porque vocês podem procurar tanto por região quanto por país. Vou colocar Europa, já que a Cíntia comentou também da Suíça, que é um país onde as normas de sustentabilidade são muito valorizadas. E aqui vocês têm diversos outros filtros. Obviamente, vocês não precisam colocar todos, mas quanto mais filtros vocês colocarem, mais específica vai ser a lista final. Então, aqui quero que meu produto tenha um selo. Então, vou ter algumas opções aqui de normas que seriam interessantes para o café do Brasil. Vou aqui abrir o perfil do Fairtrade, porque também é uma norma super conhecida, então é bem interessante para a gente analisar. Aqui nós temos a página inicial, né, o setor, os produtos que são cobertos por essa norma, o escopo geográfico, as informações da cadeia de produção,
os níveis da cadeia de produção que essa norma é aplicada. Aqui embaixo temos alguns dados interessantes e os objetivos de desenvolvimento sustentável que essa norma potencialmente contribui. Aqui eu vou vir na parte que é uma das partes mais importantes, que são os requisitos. Vocês têm um resumo aqui da cobertura desta norma em forma de gráfico, então vemos aqui que o pilar social é o mais importante. Vocês podem aqui alterar este gráfico, botar, por exemplo, temas, que vai ser um pouco mais específico, e assim por diante. Aqui embaixo vocês vão ter os detalhes desta norma em relação aos critérios. Por exemplo, aqui em salários, vocês vão ver os critérios, o que está coberto, o prazo, o quão importante é esse critério e as fontes. Aqui na parte de como se conformar com esta norma, vocês vão ter mais detalhes sobre o processo de certificação. Então, aqui, a autoridade responsável pela avaliação da conformidade, a frequência de auditorias, que é de 2 a 3 anos, custos e assim por diante. Na parte de governança, vocês vão ter mais informações sobre a organização Fairtrade e também sobre o processo de criação dessa norma. Quem participa, quais são os instrumentos utilizados, se tem participação do setor ou não. E, finalmente, a lista de recursos, de textos e políticas utilizadas para a criação desse perfil. Vocês podem fazer o download desse perfil aqui em formato PDF. Ele demora um pouquinho, mas já vai baixar. E vocês têm essa informação aqui num formato super interessante e bem visual, né? Aqui embaixo com os gráficos sobre a cobertura e sobre o tipo de conformidade. Uma perguntinha no chat. Sim. Pode ler para mim, por favor? Bom, aqui no chat temos a pergunta: nessa comparação de certificações, há algo sobre o alcance das normas? Quais são as mais difundidas ou utilizadas? É uma pergunta da Camila Silva. Então, Camila, na comparação que eu vou mostrar para vocês agora, podemos até ver juntos, não tem comparação em termos de quão frequente ou se essa norma é mais recorrida. O que vocês vão ter já vai ser na área de trends, que eu vou mostrar para vocês também, que temos inicialmente esta questão, esse estudo, mas também não temos de forma muito aprofundada, mas eu vou mostrar para vocês aqui já. Então, para comparar as normas, vocês podem comparar até 3 normas por vez. Então, tem a primeira opção de comparar aqui, escolher as normas que eu quero comparar. Então, clico aqui no Fairtrade, clico aqui no Rainforest e neste último. E quando eu tiver os 3, eu aperto aqui Take Me There Now. E aqui eu já vou ter a tabela comparativa no formato de gráficos. Uma outra forma também é que eu posso vir aqui na aba Compare e digitar simplesmente as normas que eu quero comparar. Digitar uma por uma e vai aparecer aqui também no formato de comparação. Como eu falei, aqui vocês podem comparar a cobertura, o escopo de cada norma. Então, aqui vocês têm os pilares, também podem comparar temas. E se vocês quiserem comparar outros pontos, vocês vão ter que vir aqui e mudar para a tabela. Então, aqui vocês têm tanto informações mais detalhadas dos requisitos. Então, por exemplo, eu posso ver aqui em relação à floresta qual é a cobertura de cada norma. E se eu quiser comparar, por exemplo, como é o processo de certificação, eu vou vir aqui How to Comply e vou explorar os requisitos aqui. Então, por exemplo, vocês podem ver que a frequência de auditoria do Rainforest é muito maior do que os outros. Então, esta é a função de comparação. Como a Camila mencionou, em relação à utilização dessas normas, vocês
tem a opção de vir aqui na página Trends. Aqui nesta parte nós disponibilizamos, um relatório anual sobre como alguns produtos, principalmente produtos agrícolas, são influenciados e quais são as normas mais aplicadas para esses produtos, tá? Este relatório é também feito em parceria com os organismos, alguns dos organismos responsáveis pelas normas. E, finalmente, aqui na nossa aba de autoavaliação, é possível que as empresas utilizem esta aba para avaliar sua performance em alguns temas. Aqui, atualmente, estamos no tema de gênero e direitos trabalhistas, ou também na página de avaliação avançada, esta parte que é em parceria com a ONU. Mas, atualmente, nós estamos trabalhando nessa questão da autoavaliação. Eu estou trabalhando bastante neste tema e a ideia é que, em breve, nós disponibilizemos uma funcionalidade de autoavaliação muito mais ampla e prática, onde as empresas possam compartilhar as suas informações, os seus objetivos em termos de sustentabilidade e obter recomendações baseado nas normas que nós já temos na plataforma. Então, vai ser uma função muito, muito interessante e muito útil, e eu espero que vocês possam ter acesso em breve. Bom, esta foi a apresentação do Standard Map. Não sei se vocês têm alguma dúvida em relação à plataforma. Gente, sequência. Sim. Bom, então eu vou. Oi, Adelina. Obrigada. Tchau, tchau. Estão me ouvindo? Ótimo. Bom, vou colocar aqui no chat 3 perguntinhas aqui, um mini quiz sobre o Standards Map, e aí a Amanda vai guiar vocês rapidamente para ver como a gente consegue refrescar, né? Já que a gente fez uma apresentação um pouquinho sintética, e depois eu vou incluir aqui também algumas perguntinhas sobre o Global Trade Help Desk, para a gente aproveitar o nosso tempinho que resta para dar uma refrescada. Vamos lá? Então, coloquei aqui no chat as 3 perguntas em relação ao Standards Map. Vamos lá, com você, Amanda. Tem muito mais confirmados do que a gente havia imaginado. Nós temos 75 cadeiras. 70, podemos deixar 70? Vamos colocar 2 minutinhos para vocês, e depois a gente vai trabalhando junto para achar o caminho certo para a resposta. Ednet, só de curiosidade, a mesa já foi retirada? A mesa do Salão 9? Essa marcha. Ok. Hoje eu já posso dar uma passadinha e já colocar lá as identidades. Super, maravilha. Obrigada. Bom, eu vou demonstrar para vocês como vocês podem responder estas perguntas. A primeira pergunta é sobre a norma ISO 34. Então, vou compartilhar aqui minha tela para utilizarmos a ferramenta juntos. Então, primeiramente, o primeiro passo é colocar aqui o nome da norma, né, que vocês querem analisar. Esta primeira aqui. Apareceu. Tenho que primeiro tirar os filtros que eu coloquei. E aqui vamos ter acesso ao perfil do ISO 34101. Só uma observação, né, porque o ISO sempre me lembra disso, é que pode ser que vocês não encontrem algumas normas aqui na nossa plataforma, tem diferentes motivos para isso, pode ser que elas estejam sob revisão do organismo responsável, ou também pode ser que a organização não permita que publiquemos estas informações, porque podem ser pagas, ou, enfim, política da empresa.
Então, aqui nós temos a página do ISO 34101, e para ver qual é o alcance dos pilares ambientais e também das temáticas, vocês podem vir aqui nos requisitos. E aqui vocês podem ver que o pilar principal é o pilar social, com 47 critérios, seguido do ambiental, com 35, qualidade, 22 e gestão e ética, 18. Para ver qual é o tema predominante, vocês podem apenas mudar aqui, né? E vamos ver que o tema predominante é credibilidade, tá? Essas são duas perguntas bem simples, fáceis de encontrar. Agora vamos ir para outra pergunta, para a terceira pergunta, que é uma comparação. Nós queremos comparar Rainforest, Fairtrade e o 4C. Vamos colocar aqui cada um deles. Fairtrade. Rainforest. E o 4C. E vamos ver também qual é a norma que tem mais critérios em qualidade. Aqui, qualidade está em azul, então é o Fairtrade com 32, Rainforest tem 11 critérios em qualidade e o 4C tem 4 critérios em qualidade. Então, são 3 perguntas bem simples, mas que já permite explorar as 2 principais funções da plataforma. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem aproveitar sobre a ferramenta da Amanda, podem perguntar agora, pode colocar no chat, pode levantar a mãozinha. Senão, a gente vai fazer dar uma refrescada. Rafael, tem uma pergunta. Pode não, Rafael. Obrigado, Cíntia. Amanda, eu tenho uma Depois a pergunta Camila. ainda sobre Excelente. a apresentação. Vocês estão me ouvindo? Pode me ouvir? Sim, Rafael? Cíntia, pode me ouvir? Nós aqui estamos ouvindo. Pois é, isso aconteceu ontem, que todo mundo ouve, menos a Cíntia e a Amanda. Eu vou escrever aqui no chat. Acho que elas estão ouvindo sim, Rafa. Bom, a pergunta é sobre a apresentação, Amanda. Você mencionou que entre os requisitos da norma, a gente tem aspectos ambientais, questões sociais, éticas de qualidade e objetivos econômicos. Eu fiquei curioso o que seriam esses objetivos econômicos dentro das normas. Sim, então. Desculpa, que a gente está compartilhando uma estrutura no Etsy, que às vezes tem alguns problemas técnicos. Então, critérios de objetivos econômicos pode ser melhoria de eficiência de produção, pode ser desenvolvimento de comunidades locais, desenvolvimento econômico da comunidade local. Então, assim, eles podem ter diversas formas, mas principalmente eu diria eficiência de produção. Camila? Perfeito, obrigado. Obrigada. A minha pergunta é um pouco relacionada ao que eu escrevi no chat, que, bom, esse é meu primeiro contato com essa ferramenta, né? Parece bastante interessante, mas olhando por um viés do pequeno e médio produtor, no caso, né? Olhando para todos esses padrões,
é ainda algo um pouco avassalador, né? Ter que lidar com tantos padrões diferentes que têm um certo nível de interseção ou não, e os padrões são diferentes entre si. Então, entendo que esse exercício de comparação é bastante relevante, mas saber o quanto que esses padrões são adotados pode ser um critério muito relevante para decidir o quanto que eu vou investir dos meus recursos, do meu conhecimento, do meu tempo na adoção desses padrões, ou na vinculação a esses certificados. Então, eu não sei qual os resultados que vocês têm de uso dessa ferramenta, pelo viés do produtor ou do exportador, e não tanto de nós aqui analistas, mas se isso teria sido percebido como algo importante, porque provavelmente é algo também não óbvio de analisar, mas eu acho que para tomada de decisão pode ser muito importante saber assim, quem, afinal de contas, ou quantos, ou em que países esses critérios são realmente utilizados. Essa era a minha pergunta. Uhum. Excelente pergunta, Camila. Eu sou totalmente partidária deste ponto. Tem algumas questões que eu posso ajudar a te orientar. Primeiro, o nosso relatório, né? Obviamente, o relatório não cobre todos os produtos que temos na plataforma, mas os principais produtos agrícolas exportados por países em desenvolvimento. Então, você pode ter acesso a quais são as 14, se eu não me engano, 14 principais normas utilizadas por estes produtos. Então, este é uma primeira fonte. Em relação aos filtros, nós temos um filtro que se chama reconhecimento, eu acho, se eu não me engano, e também temos, você pode aplicar esse filtro para saber se uma norma ela é reconhecida por certas organizações importantes. Então, temos o ISAL, também, que é uma organização bem relevante na área, e você pode ver se essa norma é reconhecida por essa instituição. Então, já dá também um certo peso. Mas uma outra questão é que nós estamos trabalhando, porque, de fato, faz alguns anos que nós temos essa plataforma, mais de 10 anos, e junto com essa plataforma, um outro trabalho que fazemos é assessoria de empresas para aplicação dessas normas. Então, como mandato do ITC são micro, pequenas e médias empresas, nós temos o programa de assessoria do T4SD, que nós fazemos como um coaching program, que nós chamamos, para ajudar a empresa a analisar primeiramente a sua situação, se ela tem recursos, quais as mudanças que elas precisam fazer, qual seria a norma interessante para a situação dela, especificamente para o produto, e depois dessa análise, nós sim fazemos um plano de ação para essa empresa. E antes, nós não tínhamos a possibilidade de recompilar esses dados, era tudo em formato Excel, então, e também em Word, às vezes presencial, então ficava muito difícil, mas nós atualmente estamos trabalhando na digitalização desta forma e desse programa, e vamos poder saber quais são as principais normas utilizadas em diferentes países. É claro, os países beneficiários do nosso programa por enquanto, mas a ideia é ir digitalizando e trabalhando nesta frente para sim ter esses dados e uma melhor visão. Amanda, bom, eu coloquei aqui no chat duas perguntinhas sobre o Global Trade Help Desk, que é assim, para a gente encerrar, assim, refrescando com essa ferramenta, que também a apresentação foi um pouquinho mais curta. Então, vou dar 3 minutinhos e depois a gente faz junto o exercício. Então, estou aqui no chat, duas perguntinhas sobre o Global Trade Help Desk. E aí depois, né, em seguida, a gente faz a avaliação juntas, e caso vocês tenham mais perguntas, também não hesitem em colocar aqui no chat. Então, a gente, daqui a 2 minutinhos, ok? 3 minutinhos.
Bom, vamos lá, vamos juntos. Então, vou dividir aqui, partilhar a tela com vocês. Bom, então, a pergunta era sobre relativa à exportação, né, usando aqui o DTH, de chocolate e outras preparações do Brasil para a Suíça. Então, aqui eu já inseri qual era o código que eu queria de chocolate. Existem outros códigos, né, de acordo com o tipo de preparação, mas aqui, para nosso exercício, a gente colocou aqui. Então, a gente foi. Então, já aqui a gente tem qual é o interesse do Brasil de ter ou atingir esse mercado. Então, aqui, se eu tenho algum voluntário para falar qual é a resposta da primeira pergunta. Pode levantar a mão de preferência, pode falar assim no microfone, porque é mais fácil, porque aqui eu não consigo ver o chat. Então, temos um voluntário. A primeira pergunta é: quais as tarifas aplicadas pela Suíça ao chocolate exportado pelo Brasil? Pois não, Virgínia? 0,6 a 2,3%? Virgínia? Pode falar. Se você E houve? 0,6 a 2,3%? Isso, vamos descer aqui, muito bem. Então, aqui é exatamente isso. Então, essa aqui que é digamos, a franja das tarifas aplicadas para a Suíça. Mais uma vez, quem quiser ter mais informações detalhadas, aí vai clicar. Se a gente olhar aqui, mais informações sobre as tarifas. E aí, aqui a gente vai ter o detalhamento maior. A gente vai ver os detalhes do acordo comercial que existem entre as duas partes. Então, querendo saber mais detalhes, vocês clicando aqui, vocês vão ser encaminhados para o Market Access Map, e lá onde vocês vão ter detalhamentos maiores em relação a tarifas. E agora vamos para a segunda pergunta. Se temos um outro voluntário, outros mercados com potencial de exportação de chocolate para a Suíça. Tá? Eu não vou dar spoiler. Tem alguém que queira se voluntariar? Aqui. Tô me Frederico, ouvindo? pois não. Seria Paraguai e Estados Unidos, Argentina? Exatamente. Então, aqui a gente tem o Paraguai, exatamente, Estados Unidos, Japão, aqui tem 3. Então, aqui realmente a gente usa o DTH, vai pegar essas informações no Export Potential Map. Então, vou aqui clicar rapidamente só para matar a curiosidade. Então, esse aqui é o Export Potential Map, que a gente pode explorar juntos numa outra oportunidade, mas também a gente vai compartilhar os conteúdos com vocês. Então, o Export Potential Map é essa ferramenta que o Rafael tinha citado anteriormente, e ele realmente vai mostrar aqui, por exemplo, vai fazer uma análise de mercado. Então, aqui vai poder dizer exatamente quais são os mercados potenciais, e aqui os critérios e filtros utilizados são bem mais elásticos do que no DTH. Então, com isso, a gente vai conseguir fazer uma análise mais profunda. Mas falando, por exemplo, citando esse ponto que a Camila tinha falado, né, como fica a questão dos pequenos produtores, pequenos exportadores que às vezes não têm tanta familiaridade assim com questões de comércio internacional. Então, o DTH pode ser uma porta de entrada bem interessante, uma vitrine para fazer com que as pessoas já tenham uma análise assim global da situação e depois podem aprofundar, né, de acordo com a sua necessidade ou de acordo com o conhecimento que elas tenham ou não. Então, vou pedir já para a Amanda dividir com vocês aqui, na apresentação que a gente vai enviar para vocês, tem uma lista de links de tutoriais em inglês e em espanhol. Temos alguns, ainda poucos tutoriais em português, mas o que a gente está trabalhando para ter mais tutoriais em português também. Então, aqui a gente vai dividir com vocês essa lista de informação. Além também tem, acho que tem não apenas vídeo, mas também tem a parte escrita. Para quem quiser saber mais sobre o Export Potential Map, se vocês quiserem, eu posso também partilhar com vocês a metodologia por trás disso, porque o Export Potential Map é uma ferramenta muito interessante, tem uma metodologia
bem eficaz, que foi desenvolvida aqui no ITC e talvez seja interessante para vocês que são mais experts entenderem a metodologia. Também posso colocar isso como material adicional que a gente vai dividir com vocês, além do vídeo da apresentação e dos demais conteúdos. Também fazendo uma outra informação sobre o ITC, nós temos a SME Trade Academy, onde eu trabalho, que é uma plataforma de conteúdo gratuito, de cursos, sobre os mais diversos assuntos, tanto para níveis mais avançados quanto para menos avançados. Aqui também temos uma lista de links que a gente vai dividir com vocês sobre o departamento da Amanda, o ITC Sustainability, que também tem uma plataforma de conteúdos, de cursos voltados para isso. Então, a questão da certificação e outras questões de sustentabilidade ficam também de forma mais fácil, né, de fácil acesso para quem não é da área, quem está começando agora, dando os primeiros passos, ou para quem quer saber mais. Não sei se vocês têm mais perguntas, vou colocar aqui no chat também o nosso e-mail geral, que assim eu posso responder, mas também meus colegas também podem. Caso eu não esteja disponível, podem escrever em português, em inglês, na língua que for mais interessante para vocês. Então, aqui é a nossa caixa de e-mail geral. Então, pode ter perguntas em relação às ferramentas, perguntas em relação a outros programas. A Vânia e o Rafael também têm nossos contatos diretos. Então, caso... ok. Qual dica para minimizar os efeitos de triangulação comercial e sobre o Standard Map, a plataforma? Bom, Amanda, você quer responder sobre o Standard Map? Eu vou tentar botar aqui de forma sintética aqui. Pronto. Então, em relação ao UDR, excelente pergunta. Meu tema de tese de mestrado, então é um tema bem caro para mim. Nós temos uma plataforma que eu mencionei no início da apresentação, que é o Deforestation Free Trade Gateway, que está sendo desenvolvida especificamente para o UDR. Há uma plataforma bastante ambiciosa que vai buscar conectar tanto os operadores europeus quanto os pequenos produtores em diferentes países, mas é uma plataforma que ainda está em desenvolvimento. A gente pretende lançar o quanto antes para ajudar no processo de implementação do UDR, mas vai ser uma plataforma específica para o UDR. Obrigada. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão me ouvindo? Bom, em relação à questão da triangulação, realmente é uma questão um pouco complexa. Bom, o Trade Map, primeiramente, nós temos ali as informações relativas a re-exports para mais de 90 países. Então, um passo a passo, se quiser, eu posso até enviar para você de forma escrita, assim, para o seu e-mail, se você deixar comigo, eu acho que fica mais fácil. Mas a primeira coisa você tem que usar o Trade Map para identificar os principais países, né, que importam ou exportam um produto de interesse. E aí você tem que realmente ali analisar as séries temporais de importação e exportação e verificar eventuais discrepâncias nos dados comerciais. Essas discrepâncias acontecem, né? A gente tem na série pelo menos 30 razões que acontecem essas discrepâncias, e a gente pode usar os dados do Trade Map para analisar isso. Eu vou mandar para você, que eu acho que fica mais fácil, um textinho, tá? Mando aqui, Ana Paula, explicando aqui, dando assim, uns links, e também depois a gente pode partilhar essas informações com os colegas também, dando ali um passo a passo, como utilizar, talvez com os screenshots, que acho que fica mais fácil para a gente entender. E aí a gente pode partilhar isso com todo mundo. Eu gosto muito de colocar uns passos a passos assim, escritinhos, que acho que a informação retém mais fácil, né? Obrigada. Sim, se você só me permitir complementar, Claro. para regulamentos, Ana Paula, obrigatórios de forma geral, nós temos a plataforma Market Access Map, lá vocês podem encontrar os regulamentos obrigatórios. No T-Force nós temos programas específicos, ações específicas, projetos específicos para alguns regulamentos da União Europeia, como o UDR, com essa plataforma, e CS3D também nós vamos não criar uma plataforma, mas um programa de assessoramento. Então, nós temos para alguns regulamentos, algumas outras normas específicas de sustentabilidade, nós temos programas e projetos específicos.
Então, coloquei aqui no chat a página do Market Access Map, caso vocês queiram consultar. Lá também tem uma pequena seção de questões, perguntas e respostas, mas é claro que vocês também podem mandar essas questões para a gente mesmo por e-mail e a gente responde. E aí, essa questão da triangulação, para dar um passo a passo mais claro, eu vou também pedir ao meu colega, nossos colegas aqui, para conhecerem, adquirir acesso às plataformas. Então, vou colocar aqui no chat, mas a gente tinha partilhado também o conteúdo. Bom, é só vocês criarem uma conta, vou colocar aqui para vocês, e como eu falei, essa conta é gratuita. Caso haja uma questão que vocês não consigam, porque a conta pede para ser um link de ativação. Se vocês não receberem esse link de ativação, vocês vão ter contato com a gente, que a gente ativa para vocês na hora. Deixa eu passar aqui, colocar aqui no chat, então, passo a passo aqui de como criar a conta. Pronto, tá aqui no chat. Pronto. E aí, com isso, vocês têm acesso às nossas ferramentas de forma gratuita. E em relação a novas publicações, em breve a gente vai fazer o lançamento do SMECO, que é uma publicação que cobre realmente desempenho de pequenas e médias empresas. Cada ano nós temos um tema, então esse ano, em breve, a gente vai poder também divulgar essa publicação. Com muito prazer, mando o link para vocês também terem acesso. E nós também temos outras publicações. Umas colegas aqui ressaltou o interesse que tem em relação a medidas não tarifárias. Nós temos uma série de publicações que cobrem vários países sobre isso. Então, a gente pode colocar essas informações também para vocês à sua disposição. Então, caso não haja mais perguntas, não sei se Rafael quer dar umas palavrinhas finais aqui para a gente. Obrigada, Rafael. Sim, Cíntia, obrigado. A gente já está bem entrosado, né, na nossa quarta apresentação, na sua quarta apresentação. Eu tive o prazer de acompanhar aqui. Bom, primeiro agradecer você e a Amanda mais uma vez, foi excelente, sempre muito dinâmico e muito profundo. Eu acho que todo mundo conseguiu aproveitar bem. Só como um exemplo, né, essa informação aí que você fez a pergunta, que você ressaltou já com base na sua imensa experiência no assunto, obter informação tarifária não é simples. Só essa informação já vale ouro, já é incrível. Se você procurar isso no site da OMC, mesmo com o cadastro da OMC e tudo, é bizarro de achar, é muito difícil. E mesmo assim, quando você acha, você fica desconfiado de que está errado, porque foi tão difícil de achar que não é confiável. E essa informação, embora, né, óbvio, dependendo do objetivo, você ainda precisa conferir, né, ou aprofundar essa questão, ainda assim já é um indicativo que ganha 90% do tempo muito rápido. Fazer uma sugestão, não sei se vocês concordam, mas quem for cadastrar o e-mail novo, tentar usar o e-mail .gov.br, porque aí já deixa claro que é do governo brasileiro, que tem esse acordo com o ITC, para ter acesso gratuito às plataformas, vai facilitar bastante. Uma terceira coisa, essa eu sei que vocês concordam, é sugerir que vocês espalhem essa informação, mandem um link para o pessoal se cadastrar na plataforma, as apresentações. A Cíntia mencionou ontem, hoje eu não lembro se ela mencionou que o Brasil é o 14º maior usuário do ITC. A gente está na mesma posição que a gente estava em outubro de 2024. Eu confesso que fiquei um pouco chateado, achei que a gente ia escalar. Eu peço que vocês espalhem. A gente espalha tanta coisa inútil hoje em dia, tanto vídeo do Instagram, sem graça, porque quando é engraçado ainda vale a pena. Mas ainda mandam tanto vídeo sem graça, eu recebo uns 10 por dia. E vamos espalhar coisas profundas, úteis e que usam bem os nossos recursos. Desculpa me alongar, mas quero fazer uns avisos finais. Agradecer o Rodrigo Padovani, que foi o provocador dessa nova sessão de fevereiro. Ele entrou como adido lá em Santiago e falou: olha, fiquei sabendo que teve ano passado, não pude acompanhar, queria acompanhar. E graças a essa sugestão dele, tivemos aqui mais de 100 pessoas presentes nesse dia. Entre essas 100 pessoas, a gente teve a Camila Olsen, que fez pergunta aí, que é uma sumidade na área de acesso a mercados e de imagem, então é uma honra contar com ela aqui, e uma honra também contar com a Mariana Marton, que foi nossa colega aqui na missão assim que eu cheguei. Eu vi que ela está aqui entre os presentes, mandar um abraço para a Mariana.
Então, é isso. Teve até recados paroquiais dessa vez, né? Estou ficando realmente muito, muito à vontade. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Amanda. Obrigado a Obrigada, todo mundo aí Rafael. presente. Grande prazer estar aqui com vocês. A gente espera organizar, ter a oportunidade de organizar outros eventos, talvez detalhando melhor as ferramentas, assim, com um pouquinho mais de tempo. Claro que o ideal hoje a gente deu um aperitivo, mas assim, várias formações que a gente faz aqui na OMC, por exemplo, o Trade Map é uma manhã inteira. Tem, né, dependendo, então a gente tem bastante coisa para ali, para cavar com nossos experts aqui, eles adoram as ferramentas, eu também. Então, eu agradeço muito a participação de todos. Temos aqui, vamos manter o contato e vamos mandar aqui as ferramentas, mais informações para que vocês possam acompanhar. Obrigada, Camila. Não sei se- é um tchauzinho, mas é tão interessante essa apresentação, e eu sei que vocês fazem com uma certa regularidade, mas não sei se é possível deixar um formato talvez mais enxuto, gravado, porque nós temos também, até dentro do Itamaraty, como nós temos uma renovação de quadros, né? Então, pessoas que começam a trabalhar com promoção comercial no agro, com pequenas e médias empresas a cada momento, né? Então, talvez haja algum formato já pronto que a gente possa deixar à disposição dessas pessoas que começam a entrar nesse mundo. Não sei se é Claro, possível, não sei se é algum... Sim, a gente algum tem empreendimento. alguns formatos em inglês já, que estão na lista de links que a gente passou. Então, tem os formatinhos da ferramenta por ferramenta, só Trade Map, só das diferentes declinações. Nas próximas semanas, a gente vai ter um webinar público. Se vocês quiserem, eu posso mandar um convite para vocês também. Teremos em inglês, em francês e em espanhol, com nossos outros analistas que vão fazer, assim, é mais para o público geral, né? Então, de repente, para quem está em começo de carreira também pode ser, ou que não tenha tanto, pode ser uma oportunidade interessante, então posso dividir esse link com vocês. E em termos desses formatinhos, Camila, mais fechados, a gente tem esses vídeos, né? Da plataforma. Não temos ainda em português, mas é verdade que a gente vai trabalhar para ter talvez um formato mais condensado, e a gente vai dividir esse vídeo aqui também. Mas é uma ótima sugestão. Obrigada. Bom, obrigada a todos, um bom dia ou boa tarde, dependendo de onde vocês estejam, e até a próxima. Um prazer. Tchau, prazer. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Tchau, boa Cíntia. noite. Obrigado, Amanda. Um Tchau, abraço a pessoal. todos. Obrigada. Até logo. Tudo de bom aí. Parabéns, Rafael.